prova minha. Então, se tiver com alguma dúvida, assiste de novo essas aulas, né? Na próxima aula nossa, se eu não me engano, acho que vai ser quarta-feira. Então, a gente vai poder revisar. Eu vou fazer alguns conteúdos referentes a esse conteúdo aqui que a gente está vendo. Até agora, a gente estudou sobre um corpo eletrizado. O que é um corpo eletrizado ou energizado? Ou ele tem excesso ou falta de elétrons. Isso vai ter na sua prova. Dizer que entender que um corpo eletrizado ou ele tem excesso ou falta de elétrons ali. Ele era neutro, ou recebeu elétrons, ou ele perdeu elétrons. Outro passo que a gente estava vendo também é calculando quantos elétrons ele perdeu, calculando quanto de carga elétrica que ele gera. Ou se ele receber uma certa quantidade de elétrons, quanto que aquilo ali vai gerar para aquele corpo em termos de carga elétrica, ok? Parece que está dando uma travadinha ainda, mas vamos lá, vamos seguir, vamos ver se vai desenvolver com o passar, né? Vou ver se eu mudo a internet aqui do notebook, que é a única que eu acho que está com problema, vai ser aqui. Então, agora a gente vai ver sobre o processo de eletrização por atrito, né, que é um dos processos de eletrização. A gente tem três. Teve uma aula anterior, você conecta aqui na outra internet ali. Ah, tá pedindo a senha, calma aí. Deixa eu ver se vai dar certo aqui agora. Na aula de sexta-feira, se eu não me engano, isso. Eu comecei a falar sobre os processos de eletrização. Essa aula eu já gravei com outra turma do matutino, processo de eletrização. E hoje a gente vai falar um pouco dela e eu vou passar um vídeo, eu vou mostrar aqui no quadro para vocês. E deu conectado ali. Tá indo. É porque vai destravar mais. Nossa, mas não tá legal não. Não ficou bom não. A outra que tava é melhor mesmo. Então vamos lá. Deixa do jeito que tá ali. Beleza. O que é processo de eletrização? A gente tem três. Na prova de vocês vai cair até atrito. Tem eletrização por atrito, por contato e por indução. Eu vou cobrar na prova de vocês só a eletrização por atrito. Se der prazo de a gente falar de outro, eu vou cobrar de vocês. Mas por enquanto eu vou cobrar sobre eletrização por atrito. Essa eletrização por atrito nada mais é que o nome já implica na ideia. Você vai atritar o material com outro e com isso você vai obter, né, corpo eletrizado no final do processo. Os corpos vão ficar eletrizados. E para isso acontecer, você tem que atritar dois materiais diferentes. Né? Me fizeram essa pergunta na última aula, já para responder talvez a dúvida de vocês, é o seguinte: para esse processo de eletrização por atrito acontecer, você precisa eletrizar, atritar dois materiais diferentes. Né? Como assim, professor? Pode ser uma madeira com plástico, você atrita um com o outro, no final do processo, ambos vão ficar eletrizados. Aqui não vai funcionar perfeitamente, porque o canetão não está limpo, apagador também, está com impureza, aqui está com gordura. Então tem que ter todas essas condições também perfeitas e próximo do perfeito, vamos pensar assim. Então, todo o processo de eletrização, seja ele por atrito, indução ou contato, os corpos vão partir, ele vai estar neutro e no final do processo ele vai ficar eletrizado. A gente vai ver alguns detalhes quando tiver aterramento e tudo mais. Mas isso são coisas peculiares que a gente vai analisar aí, que é bem bacana. O que a gente fala aqui na eletrização por atrito? A primeira etapa do processo, ela parte o seguinte, a primeira etapa. Você tem um corpo, dois corpos, desculpa, de materiais diferentes. Nesse caso, eu tenho a seda e o vidro. No início, os dois estão neutros. A mesma quantidade de carga positiva que eu tenho no corpo, eu tenho de negativa. E equivale também para o material seda. No segundo processo, né, que é a segunda etapa aqui, você vai fazer o seguinte: você vai atritar um com o outro. Na segunda etapa, você vai esfregar um material com o outro. Né? Você foi lá e atritou um material com o outro. Naquele processo, um dos materiais vai doar elétrons para o outro. Então, quem doa elétrons vai ficar com falta de elétrons. Mas quem recebe elétrons vai ficar com excesso. Porque eles estavam com neutro no início do processo, não estava? Os dois materiais estavam neutros.
Quando você atritou um material com o outro, o que acontece? Um vai doar elétrons para o outro. Aqui nesse processo eu já sei quem vai doar elétrons para quem. O vidro vai doar elétrons para a seda. Então o vidro vai ficar com falta de elétrons, ele vai ficar eletrizado positivamente, e a seda vai receber elétrons que ela não precisava, porque ela já estava neutra. Então, se ela receber elétrons a mais, ele vai ficar eletrizado negativamente. Então, a terceira etapa é o final do processo aqui, onde a gente vai descobrir quem vai ficar positivamente e quem vai ficar negativamente. Professor, você falou na segunda etapa aqui que você já sabia quem ia doar elétrons e quem vai receber. Como que eu faço para saber? Tem uma série chamada, uma lista, né, de materiais, chama série triboelétrica. Né? A gente vai resolver exercícios futuros aqui, usando essa série triboelétrica. A gente vai saber quem vai doar elétrons e quem vai receber. O professor precisava fazer um experimento em casa e eu queria saber como que eu faço para eletrizar um corpo para ele ficar negativamente. Você vai lá no Google, se você não tiver, né, mais com essas aulas aí apta a você pesquisar, você vai lá no Google, digita série triboelétrica, vai ter uma lista de materiais, tipo pele humana, isopor, teflon, PVC, madeira, isopor, uma galera ali uma galeria de materiais onde vai te indicar se você atritar um com o outro, quem vai doar elétrons, quem vai receber, quem vai ficar positivamente, quem vai ficar negativamente. Então tem como você fazer esse experimento em casa. Só que tem alguns detalhes aí, igual eu falei aqui agora, o material tem que estar limpo, tem que estar seco, não pode estar úmido, né? Então, assim, você tem alguns detalhes ali para ajudar no seu processo de eletrização. Então, na eletrização por atrito, em resumo, você precisa ter dois materiais diferentes, distintos, né? Igual nesse caso era o vidro e a seda, podia ser um pano e o vidro, entendeu? Ou poderia ser a seda e um pedaço de isopor, que são dois materiais diferentes. Né? No início, eles estão neutros, então a mesma quantidade de carga positiva tem de carga negativa. No processo, eu atrito um material com o outro, né? Eu fricciono ali os dois, e depois do processo eu separo esses corpos, onde um vai ficar eletrizado positivamente e o outro vai ficar negativamente. Como que eu vou saber série triboelétrica? A gente vai resolver exercícios do tipo. Nesse processo que a gente já está ligado e situado. Algumas situações, igual eu já vivi, eu acho que eu já contei para vocês, se não, conta agora, se sim, eu faço uma repetição. Comprei uma máquina de lavar há um certo tempo atrás, eu contei isso, acho, nas primeiras aulas, né? Que é o seguinte, quando eu comprei a máquina, eu tirei ela do papelão e fui cortar o plástico, o que que aconteceu? O cabelo do meu braço arrupiou todinho. Cara, vamos pensar comigo, vamos usar um pouco de física que a gente está usando no ensino médio. A gente talvez pode assustar e não saber antes da gente estudar o processo de eletrização. Mas agora a gente já sabe. Por quê? Vamos lá, vamos fazer um rastreio aí. Lá na indústria, fez a máquina, montou as peças. Primeira coisa que eles colocou para proteger a máquina foi os isopores, nos cantinhos dela lá, né? Tem aquele isopor que vem no eletrodoméstico. Depois passou um plástico e depois tem o papelão. Essa máquina de lavar saiu lá da indústria e veio para Cristalina. Na época era Ricardo Elétrico, onde eu comprei. Não, tranquilo, Pablo. Só de boa, brother. Já tá aí, já tá participando, tá beleza. Então, o que que acontece? Quando essa máquina chegou aqui em Cristalina, eu fui lá, comprei ela, levei ela até lá em casa. Vamos pensar comigo. Desde a indústria até ela chegar lá em casa, a gente fazendo uma grossa avaliação aí, você tem quatro materiais diferentes que, querendo ou não, eles ficam friccionando um com o outro. Por que eu estou falando isso? Porque quando você compra um eletrodoméstico, ele não vem ali 100% fixo ali, não vem. Né? Ele tem uma certa liberdade de atritar um pouco um com o outro. Então, o material da sua máquina tritou com isopor, friccionou um pouquinho. O isopor, querendo ou não, deu uma esfregada no plástico. O plástico também ficou se esfregando um pouco com o papelão. Então, quando você abre ali aquele eletrodoméstico seu, ele está com a energia estática, ele está eletrizado estaticamente. Foi o processo que aconteceu comigo. Então, às vezes, você pode passar por isso e você está se encaixando com esse tipo de estudo, né? Onde o material ali, materiais diferentes, vamos pensar assim, o metal da máquina de lavar, o isopor, o plástico e o papelão. São materiais distintos, bem diferentes um do outro.
Então, você atritou um material com outro ali durante esse processo. Quando você foi abrir ali, você foi percebendo que ficou arrepiado seu braço, porque ele estava ali com uma certa carga estática ali. Então, quando você aproxima e encosta, você faz como se fosse um aterramento. Ou você fornece elétrons para aquele corpo, porque ele está com falta de elétrons, ou você retira porque ele está com excesso. Né? Aquela situação que eu falei para vocês, um tempo seco, sol quente, a pessoa está ali correndo e tal, você vai lá, encosta na pessoa e toma um tapinha, uma descarga elétrica. Né? Então ela adquiriu energia estática ali, porque ela estava tritando a pele dela, né, com o tempo seco, com ar, outro material diferente da sua pele. Então alguém doou elétrons para alguém ali, não ficou com excesso ou falta, né, nesse processo. Você foi ali e fez como um aterramento. Ou você forneceu, ou você retirou elétrons ali. Ok? Alguma pergunta aí, moçada? Alguma perguntinha referente até agora? Então, vamos lá. Então, aqui só para frisar de novo, a gente tem três processos de eletrização, por atrito, indução e contato. O que a gente está vendo primeiro é atrito, é o material que eu vou cobrar na prova de vocês, até onde eu vou cobrar de vocês. Só para lembrar de novo, eletrização por atrito, você precisa ter materiais diferentes para acontecer. Você precisa ter tipo um plástico com a madeira, um metal com um plástico, ou o que seja. Tem que ser materiais diferentes. Eles têm que estar limpo, tem que estar seco, né? Tem toda uma condição para aquele processo acontecer ali também. Né? Você vai atritar um com o outro, friccionar um com o outro, e no final do processo, ambos vai ficar energizado. Né? Agora, saber quem vai doar ou quem vai receber, a gente tem que pesquisar a série tribelétrica. Próxima aula a gente tem exercício, eu vou trazer uma tabelinha para vocês, para a gente se identificar melhor aí. Na aula de sexta-feira, eu passei um vídeo para os meninos, e hoje eu vou abrir um outro vídeo aqui, explicando um pouco sobre esse processo. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Deixa eu só deixar o vídeo preparado aqui. Então, vamos lá. Nesse vídeo aqui, eu vou narrando ele porque não vai aparecer o áudio aí para vocês. Então, vamos lá. Nesse vídeo aí, a gente vai ter duas condições fundamentais: eletrização por atrito e princípios de atração e repulsão. O homem esfrega, né, o balão aí no cabelo, ele fricciona aí, o cabelo vai ficar com cargas negativas. Quando aproxima do papel, ele vai grudar. Por que vai grudar? O papel está neutro e o balão está energizado negativamente. Então, as cargas de sinais positivos vai ser atraída. É o mesmo que acontece com esse filete de água aí, ó. Quando ele aproxima o balão energizado negativamente, as cargas de sinais positivos presentes no filete de água são atraídas por rumo do balão, porque você tem uma força elétrica atuando aí entre carga positiva e carga negativa. Por isso que você vai deflexionar o desvio da água ali, né? Esse experimento do balão aí tem como você fazer em casa, viu? Eu já falei numa aula aí com vocês. Se quiser testar, fazer, mandar lá no Instagram, ou mandar para mim postar. Aí agora aqui, ó, só voltar um pouquinho, é o seguinte, a gente vai ter a apresentação do elétron, ele mostra para vocês, né, o átomo, quer dizer, e no átomo a gente sabe que tem prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons têm carga de sinal positivo, os elétrons carga de sinal negativo, e os nêutrons não têm carga. Lembrando que os prótons e os nêutrons ficam no núcleo e o elétron na eletrosfera. Aí ele mostra o seguinte: carga de sinais opostos se atraem, positivo e negativo, né? E carga de sinais iguais, se você reparar aí, ó, elas se repelem, que é positivo com positivo, ou negativo com negativo, né? Então, carga de sinais opostos se atraem. Os elétrons vão para o balão, quando você atrita ali o cabelo com o balão, você vai fazer um desequilíbrio ali, né? Então, você vai ter uma quantidade em excesso no balão. Quando você aproxima do cabelo ou de outros corpos que estão neutros, você vai atrair as cargas de sinais opostos. No caso do balão, como você, né, favoreceu, você
colocar mais elétrons no balão, o que, que vai acontecer? Esse balão vai ficar eletrizado negativamente, cheio de cargas negativas, né? E você enchendo esse balão de cargas negativas, quando você aproxima de um corpo neutro, a tendência é aquelas cargas positivas aproximar daquela região, porque elas vão ter uma interação ali, carga de sinais opostos, né? Positivo com negativo, ok? Alguma pergunta aí, moçada? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eletrização por atrito? Próxima aula tem exercício? Alguma perguntinha? Quem não bebeu água, bebe aí, viu? Alguma pergunta aí? Não, 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 Abraão, não. Próxima aula a gente vai fazer exercício. Vou disponibilizar um material, um resumo desse aqui para vocês, né? Igual eu fiz dos outros materiais. Esse que não deu prazo ainda, mas eu vou digitar bonitinho, trazer umas imagens de exemplo sobre a eletrização por atrito e alguns exercícios para a gente resolver junto. Ixi, Beatriz, essa pergunta aí não é eu que te respondo agora, viu? Sei não, agosto, se voltar esse ano também. E aí, Divan? Pois é, e aí, Juliano, boa noite, tudo bem? Oi, Oi, boa Beatriz, os noite. comércios estão abrindo, mas há um detalhe complicado, tanto de política, tanto de movimentação de pessoas, ok? Galera, eu vou só interromper a gravação aqui. Se vocês devem assistir lá no YouTube, já sabe o que tem que fazer, né? Curtir, dar um like, comentar. Então esse material vai ficar disponível lá para